Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Eu sou o Ed Moura e nós vamos falar hoje sobre o Natal. Afinal de contas, o que é o Natal na visão espírita? Quando foi que Jesus nasceu? Quem inventou o Natal? Bem, nós vamos falar sobre isso e mais coisas depois da vinheta. Em Roma antiga tinha uma festa que era do solstício de inverno. Então eles faziam culto ao sol invencível, Invictus Solis. E dessa maneira era uma festa assim totalmente pagã e tinha assim muita bebedeira, muita comilância e também, claro, orgias sexuais. Tinha lugares lá que tinha o nome de vomitório, porque as pessoas comiam, bebiam, depois iam para esse vomitório, vomitavam e voltavam para a festa para começar tudo novamente. E era algo assim muito estranho, né? O fato é que a Igreja Católica, vendo que havia essa festa no final do ano, ela resolveu apropriar-se disso. E também com o advento do calendário gregoriano, em que foram acrescidos 2 meses, o mês de julho, em homenagem ao imperador Júlio César, e também o acréscimo do mês de agosto, que é em homenagem ao outro imperador chamado Augusto César. Depois que Jesus nasceu, a igreja, depois de alguns séculos, precisou demarcar um período assim em que fosse o nascimento de Jesus Cristo. E eles escolheram justamente o período que acontecia essa festa do solstício de inverno lá de Roma, essa festa pagã. Já era a Igreja Católica que a gente mais ou menos conhece hoje, com todo o poderio que tem, então ficou assim, que nesse período comemoraria-se não só mais o sol, ou o sol invicto, dessa vez comemorei o nascimento de Jesus, trocou, né? As festividades continuavam, só que claro, começou a não ter mais tanta comilância, começou a também não ter orgias sexuais, bebedeira, aquelas coisas. Esse dia, 25 de dezembro, que ficou estabelecido pela igreja, não é uma data real, é uma data fictícia. Nas Sagradas Escrituras não consta que Jesus nasceu no final do ano ou em 25 de dezembro. Lembramos que José, o pai de Jesus, e Maria, sua mãe, eles tiveram que se deslocar até Belém, Maria grávida, para fazer um recenseamento. E dados históricos mostram que esse recenseamento não aconteceu no final do ano. Aconteceu mais ou menos lá para o mês de abril, segundo dados históricos. E justamente por ele ter se deslocado até Belém para participar desse recenseamento do governo romano, foi lá que Jesus nasceu. Nasceu numa estrebaria, porque a cidade estava cheia, porque muitas pessoas migraram para aquela cidade também para participar do recenseamento. Não era igual hoje, né, que a gente tem aqui no Brasil, IBGE, que tem aquelas, né, conexão via Wi-Fi, aquela coisa toda. Não, tinha que a pessoa ir lá para contar pessoa por pessoa. De tal forma que Jesus nasceu lá, em Belém. E nasceu e foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. E foi curioso porque naquela época, como era o mês de abril, o céu ficava mais limpo e muito estrelado. Então vem também aquela história da estrela guia que guiou os 3 reis magos até Jesus. E eles levaram presentes para o Cristo. Dessa maneira ficou então estabelecido que essa festa pagã lá de Roma seria o nascimento de Jesus e virou Natal. E assim ela foi disseminada pelo mundo, pelo menos o mundo cristão, mais esse mundo ocidental em que nós estamos. E cada país comemora de uma maneira assim diferente. Mas já tem outros países, principalmente aqueles com influência da Igreja Ortodoxa, que já comemoram o Natal em outra época. Assim como, por exemplo, existem países que não são cristãos que também não existe o Natal para eles. Por exemplo, para os judeus, para os muçulmanos, para aqueles que praticam as religiões orientais, não existe Natal. E até mesmo dentro do cristianismo existe uma corrente muito forte, principalmente liderada pelas igrejas evangélicas, que não comemoram o Natal. E eles se sustentam justamente isso, porque não está na Bíblia. Bem, tem muita coisa que não está na Bíblia, né? E a gente comemora, e a gente usa, a gente até comemora, né? Independente de datas, dessas controvérsias históricas, o importante é que Jesus nasceu.
Eu não me refiro, assim, também. O importante é que Jesus nasceu. E ele trouxe a nossa redenção, ele trouxe o ensino moral, ele trouxe a lei de amor e de perdão. A gente pode até fazer um exercício aqui de que Jesus nasce também em nós, a cada vez, a cada fato importante. No livro do Espírito Vinícius, Em Torno do Mestre, ele traz uma visão interessante sobre o nascimento de Cristo. Olha só. Se a gente perguntar a Paulo de Tarso onde e quando Jesus nasceu, ele vai nos dizer que foi na entrada de Damasco, quando ele então era intolerante e fanatizado por uma causa inglória, ele se viu envolvido com a sua divina luz. Aí nós sabemos que Paulo estava indo para Damasco para matar Gamaliel, que tinha se tornado cristão, e os olhos de Paulo se encheram de escamas, e ele caiu do cavalo cego devido àquela luz. Mas o fato é que Paulo viu Cristo, não foi de fora, ele viu Cristo dentro de si, porque Jesus já tinha entrado dentro dele, mas ele não queria admitir. Então, daquela forma, Jesus se fez presente dentro de Paulo. Aí a gente sabe o resto da história, está no livro Paulo e Estevão, que ele foi até Damasco e ele teve que ir às escondidas porque as pessoas falaram que ele estava ficando lunático, louco, e o próprio Gamaliel o atendeu e o próprio Gamaliel tirou as escamas dos olhos dele e ele passou a enxergar. Se a gente indagar Maria de Madalena, onde e quando Jesus nasceu, sabe o que ela vai falar? Ela fala que Jesus nasceu na cidade de Betânia, certa vez que na voz dele, ungida de pureza e santidade, ele despertou nela a sensação de uma vida nova, com a qual até então ela jamais sonhara. Aquela cena em que Jesus vai até Maria de Madalena, chega lá, ela lava os pés dele com óleo, enxuga com os cabelos, que era uma atitude até voluptuosa na época, mas Jesus, conversando com ela, ele toca no coração dela e ele mostrou para ela que ele não queria o corpo dela, ele queria a alma dela. Pois ele falou que há muitos e muitos séculos ele esperava por aquele encontro, porque Maria de Magdala já estava pronta para receber o Cristo. E ela se transformou radicalmente. Transformou-se, foi uma das maiores transformadas de todos aqueles que seguiram Jesus. De tal forma que ela, quando ela foi desencarnar, ela já estava com aquela doença de pele, a hanseníase, que na época chamava-se lepra. E ela, quando o corpo dela tombou sem vida, ela se levantou em espírito e viu Jesus. E Jesus falava para ela: "Tem de bom ânimo, Maria, estou aqui." Isso está relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E se a gente for ouvir o depoimento de Pedro, Simão Pedro, sobre a natividade do Senhor, nascimento de Cristo, ele se pronunciará da seguinte forma: olha só, Jesus nasceu no átrio do Paço de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais ele vacilou diante dos potentados do século. Quando foi dado para ele defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força do poder do Cristo constituía elementos integrantes do seu próprio ser. Olha só. E nós sabemos a história de Pedro. Pedro criou a Casa do Caminho, digamos assim que é a primeira igreja, o primeiro, como queiram, o primeiro centro espírita, pois era o lugar que, por ser o caminho, muitas pessoas passavam, atendiam a várias pessoas, fazia-se a caridade pura, na sua mais nobre essência. E não se perguntava quem era a pessoa, qual era a religião que professava, e não ficava impondo o cristianismo naquelas pessoas. Gesiel foi um jovem que foi atendido lá, que estava semi-morto, e ele, depois que ele recobrou sua consciência e a sua saúde, ele se interessou pelos escritos que estava surgindo desse novo cristianismo. Aí ele se converteu e virou Estevão e passou a ser um pregador. Está no livro Paulo e Estevão também. A história de Pedro também a gente encontra no livro Boa Nova. Se a gente for falar com João Evangelista, se a gente pedir para que ele nos diga sobre o que ele sabe sobre o Natal do Messias, que é Jesus, claro, ele sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, ó, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua dádiva e sua divina graça me fez saber que Deus é amor. Está lá em João, Deus é amor.
Então Jesus nasceu nesse momento para ele, para João Evangelista. E se a gente for falar com Zaqueu? Zaqueu também é outro que aparece no Novo Testamento. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, publicanos que eram tão odiados naquela época. Se hoje em dia a gente já não gosta dos nossos cobradores de impostos, né? O que dirá naquela época, que era um hebreu cobrando impostos de outro hebreu para levar para Roma. Não era aplicado lá mesmo na Judéia, não era. E muitos dos publicanos, eles eram para cobrar 50, eles cobravam 100, cobravam 150. Eles eram corruptos. Só que Zaqueu era diferente. E se a gente perguntar para Zaqueu, Zaqueu, onde e quando Jesus nasceu? Sabe o que ele vai falar, esse publicano? Ele vai dar esse seguinte testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando ele estava lá ansioso por conhecê-lo, e tinha barreiras, né, porque ele era um homem baixo e tinha barreiras, pessoas que não deixavam ele chegar longe, né? Ele subiu no sicômoro, que é uma árvore, à beira do caminho por onde Jesus passava. E ele se contentou em vê-lo de longe. Mas olha só o que aconteceu. Naquele momento amorável e bom, ele acena para ele dizendo: Zaqueu, desce daí. Importa que eu me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar, porque ele recebeu o Cristo na sua casa. E Jesus o abençoou ele e a sua família. Porque ele viu que Zaqueu realmente era um homem bom. Jesus não se enganava, ele olhava para a alma das pessoas. E essa passagem de Zaqueu está no Novo Testamento. É muito bonito. E se a gente for falar por fim com Tomé, o incrédulo, lembra? Pois é. Onde é que nasceu o mestre Tomé? Fala para nós. Sabe o que Tomé vai dizer? Por certo, ele vai dizer o seguinte: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar e a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras, palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nasceu para essas pessoas dessa maneira, nesse momento marcante das vidas. Para alguns, Jesus nasceu quando estava num ponto culminante da dor, de uma doença, talvez uma doença que diriam incurável, e essas pessoas conseguiram vencer essa doença. Já em outros, Jesus nasceu junto com uma criança, uma gravidez impossível, que de repente veio e nasceu uma criança, formando uma família. Para outros, Jesus nasceu quando conseguiu se salvar de um perigo iminente, muito triste. E para você, quando foi que Jesus nasceu para você? Comenta aqui embaixo para nós sabermos, tá bom? O importante para nós é que Jesus renasça a cada dia nos nossos corações. É que nós estejamos sempre sabendo que Jesus vai estar conosco sempre. Vai nos abraçar no momento que a gente mais precisar dele. Assim como a gente lembra daquela passagem das pegadas na areia. A gente vai pensar que são as nossas pegadas sozinhos, mas não, é Jesus que estava carregando-nos nos braços. Vamos comemorar o Natal? Vamos, mas vamos chamar o aniversariante? Vamos, claro. Vamos trocar presente? Sim, vamos trocar presente, mas vamos também dar presentes. Vamos pegar as nossas crianças e pedir para que elas separem alguns brinquedos antigos para doar para outras crianças. Vamos fazer aquela famosa limpeza no nosso guarda-roupa e pegar aquelas roupas que a gente está guardando e doar. Vamos fazer um ato de ação de graças, de caridade por aqueles que precisam. Natal não é só receber, Natal também é dar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem bastante, tá bom? Se inscrevam se ainda não são inscritos, comente aqui embaixo, curta esse vídeo e, por favor, espalhe ele, divulgue o nosso canal, tá bom? Eu, em nome do canal Somos Espiritismo, desejamos um Feliz Natal para você e para sua família, tá bom? Tchau!